querido aluno, querida aluna do canal Educação, o meu boa noite a você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à aula de filosofia, EJA etapa 7. Hoje, 9 de novembro de 2022. Eu quero cumprimentar você que está conosco nesta noite, você que irá assistir a esta aula, talvez não hoje, né? Na próxima semana. Então eu quero cumprimentar você, meu nobre, minha nobre aluna. Seja bem-vindo. Quero cumprimentar o nosso diretor de estúdio de imagens, o Júnior, que está ali no comando. E vamos iniciar a nossa aula. Venha comigo! Oh, bugou aqui, Júlio. Bugou. Não. Dá para... Muito bem. Oi. Venha comigo. Venha comigo. Bora lá? Vamos lá? Ok. Beleza. Filosofia. Vamos lá. O pensamento político grego. Olha aí. Gente, a política sempre existiu? O que você acha? Aliás, você sabe o que é política? Sabe? Vamos ver o que é política. A política surgiu na Grécia Antiga, lá no século 6 a.C. Professor, e antes tinha o quê? Tinha o exercício do poder. Antes que os gregos inventassem a política, os homens exerciam o poder. Tá? Gente, a política é a capacidade humana de resolver os problemas da sociedade através do diálogo. Eu vou repetir para você. Política é a capacidade humana de resolver os problemas da sociedade através do diálogo, através da razão, através do debate. A política, ela resolve os problemas da sociedade sem que o ser humano precise usar a violência. E isso é sensacional. Tá? Então a política, ela surge na Grécia Antiga. Esta capacidade humana de usar o diálogo racional para resolver os problemas, né? Naquele momento da Grécia Antiga, nós tínhamos a passagem da consciência mítica para o pensamento filosófico. Tá? Então a política, ela era o quê? A organização das polis. Presta atenção, tá? A política, a palavra política, ela vem de onde? Vem do grego. Ela vem de polis, que é cidade em grego. Então, a política passou a ser a organização da polis, da cidade. Tá? Então, política é um instrumento humano para resolver os problemas da sociedade. Esses manifestantes que estão na rua, nas ruas, esses manifestantes, que não é o povão, não é.
há pessoas pagas, financiadas, para bloquear estradas. Esses manifestantes não estão fazendo política, porque política é diálogo. Esses manifestantes são nada mais, nada menos do que violentos, terroristas, agressores. É o que eles são. Não é política. A política não é o uso da violência. A política é baseada no diálogo. No diálogo. Ok? Os filósofos gregos compreendiam a política como o ápice da realidade humana. Vocês sabem o que é ápice, né? É o ponto máximo. A política é tão importante que ela é o máximo da realidade humana. Certo? A política nos leva a uma vida boa e virtuosa. Ela faz o homem livre. Certo? Acima da vida política, para os gregos estava a filosofia, a vida contemplativa. A política define a essência do homem. Oh, coisa linda! Somos seres políticos, disse Aristóteles. Ah? Somos seres dotados de razão. Não somos manifestantes, ignorantes, bobões, delirantes, um bando de gente em delírio coletivo. Isso não é política. Isso não é política. Para os gregos, a política tinha por finalidade o bem comum, a justiça comum. Ok? A justiça comum. Os gregos foram os primeiros a falar em democracia, o governo do povo. Legal, né, gente? Demo é povo. Cracia é poder. Poder do povo. Os gregos que inventaram a palavra democracia. Foram eles. Olha aqui a democracia grega como era. A democracia ateniense, Atenas era uma importante cidade grega. A democracia ateniense, ela era formada com a participação de cidadãos atenienses. Quem eram? Quem era considerado cidadão? A pessoa do sexo masculino, mulher, não era considerada cidadã. Adulto, filho de pai e mãe ateniense, que era uma minoria. Nesta democracia grega, nesta democracia ateniense, eram excluídos os estrangeiros, as crianças, os escravos e as mulheres. Tá? Esses eram excluídos. Excluídos da democracia. Na democracia grega, a mulher não era considerada cidadã. Ela não podia debater os problemas da sociedade. Certo? Na democracia grega, era desse jeito. Quem não tinha cidadania? As mulheres, os escravos e os metecos. Quem eram os metecos? Os estrangeiros que moravam na cidade. Estes não tinham cidadania. E os cidadãos? Pessoas do sexo masculino, maiores de idade, filho de pai e mãe atenienses. Eram considerados cidadãos.
Gente, a primeira questão aí, eu quero que vocês nunca deixe para depois. Pode não haver depois. Eu vou dar 3 minutos para você fazer, vou e volto. O grande legado dos gregos na nossa vida política foi a democracia. Legal, né, gente? Então foi o grande legado dos gregos, herança. Legado quer dizer herança.
Legado quer dizer herança. No entanto, a democracia contemporânea, ou seja, a nossa atual, não é igual à democracia grega. Marque a única opção correta sobre democracia. Letra A. A democracia surgiu em Espartas. Errado. Surgiu em Atenas. A democracia grega antiga era direta. Aqueles considerados cidadãos tomavam as decisões. Já a nossa democracia, a democracia atual, é representativa e indireta. Correto. Esta é a alternativa correta. Esta é a alternativa correta. Letra C. As mulheres tinham os mesmos direitos políticos que os homens em Atenas. Está errada. A democracia antiga era representativa. Não era. Ela era participativa, direta. A democracia ateniense era representativa e universal. Não era. Nem todos eram considerados cidadãos. Alternativa correta, letra B de bola. Olha, vamos lá, vamos recapitular. A democracia surge na Grécia Antiga. Não era igual à nossa democracia. A democracia grega era chamada direta. Não tinham representantes. Não tinham. O cidadão, ele mesmo, debatia os seus problemas em assembleia e decidia. Então, na democracia grega, não tinha vereador, não tinha deputado, não tinha prefeito, não tinha presidente, não tinha governador, não tinha nada disso. Ela era direta. O próprio povo debatia e decidia. Certo? Esta era a democracia grega. Grega, lá em Atenas. Todo mundo era cidadão? Não. Mulheres, crianças, escravos, estrangeiros não eram cidadãos. Portanto, não participavam da vida política. Beleza, gente? Então, olha só. A partir do século VIII, antes de Cristo, com a dissolução dos guenos, que eram as aldeias agrícolas, aí começam a surgir cidades independentes, tá? Chamadas de cidades-estados, ou de polis. Vocês devem ter visto isso em história geral. Cada cidade tinha seus próprios governos e leis, tá? As principais formas e regimes de governo nessas cidades-estados, nas polis, foram monarquia. A monarquia é uma forma de governo em que o poder está concentrado nas mãos de uma única pessoa, o rei ou imperador. Na monarquia, o governo, normalmente, ele é hereditário. Pai para filho. Vocês viram, a rainha Elizabeth morreu, quem assume? O filho. O nome disto é governo hereditário. As pessoas que viviam nas aldeias gregas, nas cidades e nas aldeias, pagavam impostos ao rei e obedeciam às leis. O rei cuidava da segurança, cuidava da defesa das populações. Tá? Esta é a monarquia. Monarquia vem de monos, arquia, o poder de um só. Arqué é poder em grego. Oligarquia.
Forma de governo em que o poder é concentrado nas mãos de poucas pessoas. Oligoi, em grego, quer dizer alguns. Certo? Imagina um país governado por um grupo de pessoas, o mesmo grupo. Geralmente, essas pessoas eram de uma mesma família. Os oligarcas gregos, eles eram da aristocracia, da nobreza, da elite. Outras cidades, o governo era tirânico, a tirania. A tirania é a forma de governo em que o poder está concentrado nas mãos de um indivíduo. Esse indivíduo ele tem um poder total. Total. Ele utiliza meios injustos, violentos, para governar. E, finalmente, a democracia. Algumas cidades eram governadas pela democracia, forma de governo em que o povo exerce a soberania. No caso da democracia grega, ela era direta. Direta. Ok? Beleza? Muito interessante isso aqui. Mais uma questão. Esta questão é do Enem. Esta questão é do Enem. Leia atentamente, tá? Deixa eu anotar aqui para você. Nem. Beleza? 3 minutos. Vou e volto.
Estamos de volta, mais uma questão, também do Enem. Gente, na Grécia Antiga, nós temos o surgimento das leis escritas. Leis escritas. Ok? Então, as leis, uma coisa é a lei oral, outra coisa é a lei escrita. A lei escrita, ela se torna a regra geral. Ela pode ser aplicada a todos, da mesma maneira. Então, na Grécia Antiga, essa reivindicação buscava garantir qual princípio? Não sei se você marcou a alternativa correta. A isonomia. Letra A. Deixa eu ajeitar aqui que ficou feio. Agora melhorou. Letra A. Isonomia quer dizer igualdade de tratamento. Gente, isonomia quer dizer igualdade diante das leis. Tá? Igualdade diante das leis. E quando as leis são escritas, é mais fácil você obedecer. É mais fácil você seguir aquela lei do que uma lei oral. Olha aqui como era a democracia ateniense. Deem uma olhada. Deem uma olhada como era a democracia ateniense. Vejam só. Cidadãos. Cidadãos. Quem eram cidadãos? Homens maiores de 18 anos. Não trabalhavam, porque eles eram ricos. Eles tinham propriedades e pagavam impostos. Participavam do governo. As mulheres, como era a situação delas? Não tinham direitos. Que fossem livres ou não. Não podiam participar da política. Sempre deviam obediência a um homem, ao pai e ao marido. As ricas ficavam em casa, as pobres trabalhavam. Tem um pessoal aí do cristianismo do bem que gostaria de voltar a este tempo. Estrangeiros. Eles eram livres, mas não participavam da política. Pagavam impostos e serviam ao exército. Não eram cidadãos. Não podiam ter propriedades. E trabalhavam no comércio. Ah, os escravos, imagina. Imagina a situação dos escravos. Não eram livres, eram propriedades do seu senhor, eram prisioneiros de guerra ou filhos de escravos, trabalhavam na agricultura, na mineração ou no serviço doméstico. Eis a pirâmide da democracia ateniense. Ah, pessoas, não é democracia, não. Era aqui. Era para quem era cidadão. Bem aqui era. Nenhum cidadão era melhor do que o outro cidadão. Eram todos iguais. Ok? Quais são os princípios da democracia grega e da democracia em geral? Demo é povo, cracia é governo. Democracia é governo do povo. Em espanhol, democracia. A democracia grega ela tinha 3 princípios. A isonomia, a isocracia e a isegoria. Isonomia, igualdade de todos diante das leis. Não esqueçam que este prefixo isos quer dizer igual.
Nomos quer dizer lei. Lei, ok? Nomos, nomia. O que é a isocracia? É a igualdade ao acesso a cargos políticos. A igualdade de poder político. A isegoria é a igualdade no uso da palavra. Todos têm igualdade para falar. Gente, a democracia grega, quem era cidadão, quem de fato era cidadão, tinha esses princípios aí. Igualdade diante da lei, igualdade no acesso ao poder político, isocracia, e igualdade na hora de falar. Ah, não, não, eu sou o presidente, cala a boca. Isso não existia, não tinha presidente. Todo cidadão tinha direito de falar, direito de usar a palavra, ok? Direito de debater. É típico da democracia grega ter esse direito. Beleza, gente? Vamos lá? Olha, a democracia antiga é a grega, polis, direta, baseada na ágora. A ágora era a praça, onde os cidadãos se reuniam em assembleia. Isegoria nós já vimos, cidadãos e voto. A nossa democracia, democracia moderna, ela é representativa. A gente elege o executivo e o legislativo através do voto. Hoje mesmo, tivemos eleição nos Estados Unidos. Eleição para o legislativo. Dia 2, dia 30 no Brasil, dia 2 e dia 30 tivemos eleição no Brasil para o executivo e para o legislativo. Então a nossa democracia ela é representativa. Você elege um vereador para ele representar você. Você elege um prefeito para ele governar por você. Executivo. O prefeito, o governador e o presidente são cargos do executivo. Vereador, deputado estadual, deputado federal, senador são cargos do legislativo. Ok, gente? Na democracia grega não existiam esses cargos. O próprio cidadão ia para a praça, ágora, formava-se a assembleia e os cidadãos debatiam. Tá? A maioria ganhava. Olha aí, mais uma questão, mais uma questão. Eu vou dar 3 minutos.
Muito bem, estamos de volta. Mais uma questão. A cultura grega, ela contribuiu na inauguração de várias manifestações artísticas, filosóficas e científicas. Sobre a história política da Grécia, na Antiguidade Clássica, essa história se caracterizou pelo quê? Letra, deixa eu ver. D. Aqui não tem dúvida, não é, gente? Pela existência de cidades-estados que atuavam politicamente como unidades autônomas. A resposta está bem aqui. Está nesse slide aqui, ó. Aqui, ó. Viu? Slide 8. Pois é. Exercícios sobre aquilo que está sendo feito. E aqui o último slide, atividade para casa. Por que podemos dizer que os gregos inventaram a democracia? Explique as principais formas e regimes políticos da cidade-estado. Quem era considerado cidadão? Ok, gente? Grande abraço. E a gente se encontra na próxima semana, se Deus quiser. Valeu.